Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Muitas novidades hoje? Muitas. Vamos conferir? O plenário do Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. A chegada de venezuelanos tem provocado conflitos em Roraima. E projeto de lei do Senado aperta o cerco contra o consumo de cigarro. O Senado Notícias Revista começa agora. O plenário do Senado deve votar proposta que permite o saque integral do FGTS para o trabalhador que pedir demissão. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo e seria encaminhado direto para a Câmara. Mas um grupo de senadores apresentou um recurso na tentativa de rever o assunto, já que a matéria não tem o apoio do governo. O Fundo de Garantia é uma conta do trabalhador com depósitos feitos pelo empregador no valor de 8% do salário do empregado. Só podem sacar o dinheiro do fundo aposentados, quem for financiar a casa própria, pessoas que tenham doenças graves ou terminais e o trabalhador demitido sem justa causa. Mas e quando o trabalhador pede demissão? Nesse caso, até novembro do ano passado, a lei não permitia o resgate. Como a reforma trabalhista entrou em vigor daquele mês em diante, quem pedir demissão e fizer acordo com o empregador pode sacar até 80% do valor depositado no fundo de garantia. Mas um projeto que está na pauta do plenário vai além, permite o resgate do total depositado, 100%. Os recursos do fundo de garantia são aplicados em infraestrutura, saneamento e habitação, onde são investidos todos os anos cerca de 80 bilhões de reais. Segundo o representante do Conselho Curador do FGTS, 300 mil pessoas pedem demissão todos os meses. Ele teme que a aprovação do projeto possa comprometer a capacidade de investimento nos setores financiados pelo fundo. O fundo coloca na economia em torno de 80 bilhões por ano nos setores de habitação, saneamento e mobilidade. Se for permitido esse saque, a gente estima que em torno de 25 a 30 bilhões de reais sairiam do fundo todo ano. Então, isso poderia restringir a capacidade do fundo poder fazer operações aí nesses setores. O governo é contra a proposta e argumenta que, se o texto for aprovado, já em 2021, o fundo poderia entrar no vermelho. Para forçar uma nova votação e tentar barrar o projeto, senadores governistas apresentaram um recurso para que a proposta, antes de seguir para a Câmara dos Deputados, seja votada pelo plenário do Senado. Nos últimos 18 meses, milhares de venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira em Pacaraima, no estado de Roraima, fugindo da miséria deixada pela crise econômica na Venezuela. Mas conflitos têm acontecido entre moradores da pequena cidade brasileira e os imigrantes. Pois é, Eni, a tensão aumenta a cada dia. No Senado, há um projeto que estabelece cotas para a entrada de imigrantes e divisão de responsabilidades entre os estados. A crise econômica e política na Venezuela já provocou a saída de mais de 2 milhões de pessoas do país, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas. A estimativa é de que cerca de 50 mil entraram no Brasil, principalmente pela fronteira terrestre no norte do país. A principal porta de entrada é o município de Pacaraima, em Roraima, por onde cerca de 500 venezuelanos entram no Brasil todos os dias, de acordo com as autoridades do estado. O venezuelano Luiz Felipe veio para o Brasil em outras condições. Ele mora aqui há quase 10 anos. Os pais, avós e irmão continuam por lá e ele acompanha as notícias sobre a situação do país com preocupação. Você pode estar aqui um momento e, de repente, alguma pessoa liga, corre que no supermercado do outro lado da cidade chegou um caminhão com leite. Aí a pessoa sai correndo, para tudo que está fazendo e vai lá, porque ele não sabe quando mais vai conseguir, quando vai acontecer uma coisa assim. Ninguém gosta de largar seu país, né? Mas é uma condição de não tem o que comer.
A chegada de tanta gente tem provocado reações em Roraima. Depois dos tumultos que aconteceram em Pacaraima, o governo do estado voltou a pedir ao STF para fechar temporariamente a fronteira ou limitar a entrada dos imigrantes venezuelanos. O mesmo pedido já foi negado em abril deste ano. Para este especialista, fechar a fronteira é aumentar o sofrimento dos venezuelanos e vai contra tratados internacionais assinados pelo Brasil. Segundo ele, o problema é que a União, até agora, não assumiu a responsabilidade como deveria para resolver a crise. Ele não federalizou o problema, ou seja, de ele centralizar no Ministério da Justiça, a partir do Ministério da Justiça, aqui em Brasília, as ações que podem amenizar o sofrimento, o drama humano que os venezuelanos que chegam a Roraima estão passando e, ao mesmo tempo, apoiar o governo local, que nesses 3 anos é que, de fato, quem tem pago praticamente todas as despesas relacionadas à presença, né, desse país vizinho, desse país, digamos, irmão, que faz parte, né, da América do Sul, da realidade sul-americana. Entre as providências que o governo federal anunciou está a transferência de 1.000 venezuelanos para o sul do país. Aqui no Senado foi apresentado um projeto que prevê cotas para a entrada e permanência de estrangeiros no país, principalmente os que vêm na condição de refugiados por causa de crises humanitárias, como é o caso dos venezuelanos. Pelo texto, os estados e o Distrito Federal deverão dividir a responsabilidade de acolher os migrantes de acordo com as possibilidades de cada um, para que os estados que fazem fronteira não tenham que arcar sozinhos com os custos. Uma pesquisa analisou as contribuições econômicas do turismo nas unidades de conservação. A análise mostra que as áreas de proteção ambiental estimulam o desenvolvimento econômico. Veja na coluna Momento Eco, com a jornalista Roberta Cruz. Proteger o meio ambiente é fundamental para a sustentabilidade e a preservação da vida no planeta. Isso a gente já sabe, mas um estudo do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mostra que preservar também é bom para a economia. As unidades de conservação brasileiras receberam mais de 10 milhões de visitas em 2017. E esses visitantes gastaram por volta de 2 bilhões de reais nos municípios de acesso às unidades de conservação. Esses gastos contribuíram para gerar mais de 900 milhões de reais em impostos e cerca de 80 mil empregos. O relatório completo está disponível na internet em icmbio.gov.br. Há 12 anos no ar, o programa EcoSenado já visitou várias unidades de conservação, inclusive as 2 campeãs de visitação, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Nacional do Iguaçu. Você pode ver esses programas no site da TV Senado e planejar a sua visita a uma unidade de conservação, lembrando que estará contribuindo para a preservação da natureza e para a economia brasileira. Esse foi o Momento Eco. Na semana que vem, a gente volta com mais informações sobre o meio ambiente. Até a próxima! E ainda falando sobre meio ambiente, o Congresso recebeu a medida provisória para o desenvolvimento e incentivo ao setor automotivo nacional, o Rota 2030. O programa do governo traz a perspectiva da eletromobilidade para o Brasil e, com ela, eficiência energética, menos emissão de gases poluentes no ar e menos poluição sonora também. A comissão mista foi instalada no dia 8 de agosto. A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias, não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para fazer essa recarga do seu veículo elétrico numa modalidade de carga rápida. E o Senado discute algumas medidas que estimulam o uso de veículos movidos à eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto que proíbe a venda no Brasil de automóveis movidos a gasolina e a diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. As exceções serão para carros de coleção, automóveis oficiais e diplomáticos e para carros de visitantes estrangeiros. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewski investiu R$160 mil em um carro elétrico. Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato, abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Eni, chegou a hora de saber o que foi publicado pela Agência Senado essa semana. Isso mesmo, Tiago. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era a audiência pública realizada na segunda-feira pela Comissão Senado do Futuro. Para os participantes, o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população. Eles defenderam maior integração entre municípios e participação popular na busca por soluções. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era sobre a agenda econômica do governo. Depois do período eleitoral, os senadores e deputados terão sobre a mesa o pacote de medidas econômicas anunciadas pelo governo em fevereiro deste ano. Com 14 projetos, o pacote tem como objetivo reequilibrar as contas públicas, melhorar a vida das famílias e o ambiente de negócios para as empresas. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que começaram a tramitar no Senado as propostas elaboradas pela CPI dos cartões de crédito, que foi encerrada no mês passado. Uma delas visa prevenir o endividamento dos consumidores. A proposta obriga comerciantes e instituições financeiras a divulgar alertas sobre os riscos do endividamento através do cartão de crédito ou do cheque especial. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que quase 60% das famílias brasileiras estão endividadas em razão do uso de cheque pré-datado, cartões de crédito, cheque especial, carnês de loja, empréstimos pessoais, prestações de carro ou de seguro.
Já na quinta-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi o projeto em análise no Senado que obriga cidadãos com renda mais alta a cobrir despesas por atos praticados por oficial de justiça em ações abertas nos juizados especiais. A gratuidade de procedimentos nessa esfera judicial ficaria restrita àqueles realmente carentes. A mudança está pronta para ser votada em decisão final pela Comissão de Constituição e Justiça. E você é daquelas pessoas que estão sempre conectadas na internet? Então chegou a hora de conferir o que foi notícia nas redes sociais do Senado. Ei! Ei! Oi, pessoal! Eu vou começar falando hoje daquela história do quarto de empregada. Mais de 170 mil viram no Instagram essa nova lei que garante moradia digna para quem dorme no emprego. No Face, os médicos foram campeões de comentários. Mais de 15 mil pessoas debateram a proposta que aumenta o piso salarial, tanto de médicos quanto cirurgiões dentistas. Se essa proposta for aprovada, de R$ 2.800, eles passam a receber R$ 11.000. Ainda falando em Face, mas na conta da TV Senado, por lá, a galera curtiu o vídeo sobre a redação do programa Jovem Senador. Imagina você aparecer na TV Senado, sentado lá na cadeira do presidente. Sério mesmo? A sua mãe vai pirar. Que gata essa moça do vídeo, hein? Você tá de olho nos debates, escolhendo seus candidatos para outubro? Lembra que tem muita lenda urbana sobre as eleições. O post foi colocado nos últimos dias no Twitter e muita gente viu. Do tipo, se eu voto nulo e a maioria também vota nulo, será que a gente anula as eleições? Claro que não, né? Bom, eu vou continuar por aqui. Acompanhe a gente pelo Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Até mais! O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Mesmo assim, a OMS estima que 40% da população mundial adulta, ou quase 3 bilhões de pessoas, sejam fumantes. No Brasil, a situação não é muito diferente. Um projeto de lei do Senado aperta o cerco contra o consumo do tabaco, mas sindicatos de produtores alertam para a perda de empregos no setor. Com conhecimento de causa, o médico Celso Rodrigues é um ativista na luta contra o tabagismo. Esse é um pulmão que foi destruído pelo cigarro. É um quadro de enfisema pulmonar, onde a gente vê bolhas de ar, quer dizer, ar aprisionado que não serve para a respiração, está aprisionado dentro do pulmão, cheio de bolhas, são alterações irreversíveis. Os dados são do Ministério da Saúde. De 1990 até 2015, a porcentagem de fumantes diários caiu de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. Mesmo assim, mais de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres ainda fumam. Os custos das doenças causadas pelo cigarro chegam a 57 bilhões de reais por ano. Julho de 2017. Nossa reportagem foi até uma padaria na Asa Norte de Brasília. Junto com outros produtos, perto da caixa, estavam expostos os cigarros de diversas marcas. Cumprindo a legislação, no verso das embalagens, imagens fortes alertam para os malefícios causados pelo fumo. Mas para manter o usuário ainda mais distante das seduções e do vício, o projeto de lei do Senado prevê restrições ainda mais duras que as atuais. Além da proibição de todo tipo de publicidade dos produtos, as empresas ligadas ao tabaco não poderão patrocinar pessoas, eventos e atividades que possam promover o consumo. Ficam proibidas quaisquer substâncias que possam realçar ou modificar o cheiro e o sabor dos produtos. O ato de fumar dentro de veículo, quando houver passageiros menores de 18 anos, será considerado infração de trânsito. Pouco mais de um ano depois, voltamos à mesma padaria e notamos uma mudança no cenário. Os maços de cigarro não estão mais lá. A boa notícia é que, em muitos estabelecimentos comerciais, a venda de cigarros deixou de ser atraente para os consumidores de outros produtos e, em vez de lucro, passou a dar prejuízo. Todas as quintas-feiras eu tinha uma fatura de em torno de R$ 5.000 para acertar. Já não estava dando mais? Não, porque era sempre um aperto para conseguir juntar todo esse dinheiro para acertar essa fatura toda quinta-feira. Hoje em dia, eu
tenho meu faturamento normal, não caíram as vendas como eu imaginei que fossem cair. Elas permaneceram, os meus clientes fiéis continuaram vindo tomar café, comprar o pãozinho, mesmo sem ter o cigarro para vender junto com o pão, com o café da manhã. Os sindicatos de trabalhadores nas indústrias do tabaco são contra a proposta. Eles alegam que pode prejudicar um setor que gera 40 mil empregos diretos e uma renda anual de 5,2 bilhões de reais para o país. O projeto agora deve ser debatido em audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. E hoje vamos exibir o 4º episódio da série Testemunha da História, um programa produzido como parte das comemorações aos 30 anos da Constituição. O participante do episódio de hoje é o fotógrafo André Duzec, autor de imagens lendárias da nossa história recente. E nós ficamos por aqui. Vamos conferir agora o 4º episódio da série Testemunha da História. A Constituinte veio assim, 3, 4 anos que tinha acabado o regime militar, ainda estava aquele clima esquisito, né? O presidente Sarney convocou a Constituinte, então estava tendo aquela vontade de mudar as leis, de fazer uma coisa mais democrática. Acabou que o governo do Sarney, a população não estava aprovando o governo dele. Durante o regime militar, eu cobria Congresso, mas não podia cobrir o Palácio Planalto. Eu tentei 3 vezes, tive as 3 vezes recusadas. Porque quando uma pessoa pedia credenciamento no Palácio Planalto, eles investigavam a vida da pessoa. Deve ter parecido que eu era estudante, trabalhava com o movimento, todo mundo era do movimento estudantil, então isso pode ter pegado. Quando veio o governo Sarney, aí eu pude me credenciar, porque deu uma certa abertura. Comecei minha carreira trabalhando na Manchete, depois eu fui para trabalhar no Correio Brasiliense, uns 2 anos. Eu encontrei amigos que nós fizemos juntos uma agência chamada Ágil Fotojornalismo. Era uma agência independente que, quando chegou perto da Constituinte, teve o projeto da UNB, que criou o Centro de Estudos de Acompanhamento da Constituinte, era o SEAC, né? E nós, da agência da Ágil Fotojornalismo, entramos com cobertura fotográfica. E foi nessa época que eu comecei a fazer, desde a abertura da Constituinte, e no meio do processo da Constituinte, o Estadão me convidou para trabalhar no jornal. E eu falei assim, olha, eu topo trabalhar, tenho o maior orgulho de trabalhar no Estadão, mas eu preciso continuar cobrindo a Constituinte. A gente ficava 10, 12 horas, porque eram reuniões intermináveis, polêmicas, manifestação, tinha muita manifestação popular, muito lobista, então era um processo que a gente não ia para casa, dormia tarde, acordava cedo, vinha para cá, então eu vivia mais no Congresso do que qualquer outra coisa, entendeu? Digamos que não tinha censura, aquela censura violenta dos militares e tudo. Mas tinha ainda esse ranço, né, militares, então você está no Palácio Planalto, tinha muito militar, como tem até hoje, mas ficava aquele clima, os militares ainda estão aí, entendeu? Em julho de 88 foi aniversário do Estado-Maior das Forças Armadas. Tinha uma solenidade militar em frente ao prédio do ENFA, né, montaram um palanque e o presidente Sarney foi convidado para participar desse aniversário e tal. Tinha 4 ministros militares, tinha o ministro da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, e tinha um 4º ministro que era o Estado-Maior das Forças Armadas, que meio que englobava tudo ali, entendeu? Os ministros, 2 de cada lado, e o Sarney no meio. Eu vi que o presidente estava meio constrangido, então eu fiquei investindo nisso aí. Tive a felicidade de pegar ele com essa cara, com o braço meio virado, o relógio para cima, assim, do lado. Eu acho que essa foto mostra bastante isso, aquela, tipo assim, e agora? Nós estamos saindo, o que você vai fazer, entendeu? O Sarney, é bom lembrar que no governo militar, ele era do PDS, que era o partido do governo, o partido do presidente Figueiredo e tal. E no final, quando houve a direta já, não foi possível, teve aquela decepção, ficou aquele movimento de ainda se eleger um civil. E metade do partido do governo, o PDS, acabou criando a Frente Liberal e o Sarney foi descambando para essa Frente Liberal.
Tancredo Neves acabou ficando doente, então não pôde tomar posse. E o Sarney foi tomar posse no lugar dele receber a faixa. Eu me lembro que o presidente Figueiredo saiu pelos fundos, não esperou o presidente Sarney. Em 88 já está meio que fim de governo, estava aquela inflação super alta, estava engatinhando a volta ao regime democrático, ao governo civil. Eu tinha certeza que eu estava participando não só da cobertura diária, né, mas eu sabia que eu estava fazendo um trabalho histórico. Eu sabia dentro de mim que eu estava fotografando a história, uma parte da história brasileira. Eu tinha consciência disso aí.